Caríssimos irmãos, saudoso Padre Ângelo, nosso Pai, os meus irmãos do altar, aos ministros da Sagrada Comunhão, a todo o povo de Deus. Hoje é a festa da Epifania do Senhor, a manifestação do Cristo. E esta festa nós vamos meditar em 3 pontos. Primeiro, todo o arcabouço, ou seja, tudo aquilo que ela toca da história do povo de Deus. O profeta Isaías já vem profetizar e dizer que haverão outras nações, o Senhor chegará a outros povos. Até então, Deus que criou todas as coisas, criou todas as nações, escolheu um povo, para que a partir deste povo pudesse chegar novamente a todos os povos, povo de Israel. E é interessante que todas as adversidades que aconteceram no Antigo Testamento, todos os problemas, desde a realeza, os exílios, eles foram, de certa forma, providenciais. E cumpre-se a palavra de Deus que diz: aonde abunda o pecado, superabunda a graça. E todas as outras nações puderam ter contato com o povo de Deus, com a sabedoria do alto, deste pequeno povo, deste pequeno Israel. O Novo Testamento, com a epifania do Cristo, a encarnação do Verbo e o seu nascimento em Nazaré, ele é muito significativo. Nós meditamos isso neste período, desde o Natal, desde o Advento até este dia. O nascimento do Cristo não é apenas o cumprimento das promessas que está em Gálatas capítulo 4:4, quando se completou a plenitude dos tempos. Não é apenas o cumprimento, não é apenas a manifestação de Deus para um povo, é a manifestação de Deus para todos os povos, para todos nós. E aqui a segunda leitura nos demonstra isso. A fé e a salvação, a epifania do Cristo, a sua manifestação chegou para nós, os pagãos, para aqueles que estão além mar, para aqueles aos quais os apóstolos, cheios do Cristo, cheios da manifestação do Cristo, manifestaram a todas as nações. A presença do Cristo, isso quer dizer o que para nós? Nós temos um ponto de referência: Jesus Cristo. E este ponto de referência deve ser aquele que vai tocar todas as instâncias da nossa vida. Eu sempre tenho dito isso. Você imagine o que seria da nossa história se não fosse a manifestação do Cristo. A história é dividida entre antes e depois de Cristo. O que seria da história da humanidade se não fosse a presença do Verbo de Deus? Até já estão tentando retirar dos livros didáticos este ponto. Eu vi isso em uma aula, em um livro. Os Herodes querem abafar a manifestação de Cristo. Há muitos Herodes por aí, querendo abafar a presença de Jesus Cristo. E nós devemos observar isso. Você imagina o que foi para as mulheres a presença de Cristo. Às vezes nós vemos por aí, pelas ideologias, que a religião cristã é um patriarcado. Mas você imagine, nós pensamos e concordamos com essas coisas, por quê? Porque nós não conhecemos a nossa fé. Porque nós não conhecemos a nossa igreja, que é a manifestação de Cristo perpétua na história. Vou dar um exemplo do Antigo Testamento. Você imagine o grande patriarca Abraão, com todos os seus bens, e Deus chama Abraão para ir para aquela terra que ele nem sabia onde é que era essa terra. E ele tinha uma mulher estéril. E ter uma mulher estéril naquela época significava uma tragédia. Não há ninguém para ocupar as minhas coisas. Provavelmente alguém vai ocupar aqui dos meus servos. Mas Abraão decidiu permanecer com a sua esposa. Por quê? Porque ele a ama. Porque ele a amava.
Haja vista o próprio Isaac, quando conhece a sua esposa, ele a admira, ele a ama. Olhemos a história da igreja, que nós conhecemos muito pouco. Quando eu falo história da igreja, eu falo da epifania de Cristo, que é a nossa história. O quanto no Império Romano se podia matar as mulheres facilmente, se casavam com meninas, e o cristianismo, quando foi instaurado, mudou tudo isso. Quantas coisas o cristianismo nos trouxe, com a sua manifestação na história, as universidades, as escolas, quantas escolas gratuitas os religiosos e religiosas deram ao povo, nas artes, em tantas e tantas coisas, e nós desconhecemos isso. Nós desconhecemos as benesses que o cristianismo, que a manifestação de Cristo trouxe para a nossa civilização. Aquilo que a gente vê às vezes nos debates na televisão, a ocidentalidade significa a catolicidade. Se nós hoje temos um parâmetro de moral, se nós hoje temos um parâmetro do bem, agradeçamos a manifestação de Cristo, a epifania do Senhor que transbordou na sua igreja, pela sua igreja. E que ao entrar nas outras nações, reordenou todas as coisas em Cristo. Se nós hoje podemos ter um parâmetro das nossas vestes, e o quanto estamos perdendo isso hoje, hein? Foi porque a igreja trouxe a dignidade às mulheres e também aos homens. Nunca foi um parâmetro da igreja que homens pudessem vilipendiar suas esposas. Sempre foi o padrão da igreja que o homem amasse a sua esposa, honrasse a sua família. Digo isso porque este grande mistério que nós vimos no Natal com os pastores chegaram naquela gruta ali, naquele local inesperado, viram um menino e sua mãe, e se repete. O que um menino e sua mãe pode ser tão significativo? Os magos chegam, guiados pela estrela, e encontram na casa uma mulher e um menino. É significativo porque a gente percebe que a origem da vida está em Deus. Deus se faz carne e habita entre nós. Se manifesta desde a concepção até o seu término natural. E hoje, os Herodes deste tempo querem aprovar o aborto. Você, católico, o que você tem a dizer sobre em relação a isso? Às vezes você não tem nada a dizer, porque você não sabe. Mas não sabe porque não busca. Nós não sabemos porque a gente tem um interesse muito pouco pela manifestação de Cristo. Nós temos um interesse muito secular por Jesus. Nós deveríamos, como os sábios, esses magos, eles eram sábios, eles eram homens de sabedoria, e eles encontraram uma sabedoria que vai ordenar todas as sabedorias. Eles poderiam dizer: eu sou muito sábio, eu tenho muitas coisas, e nós não somos assim. Quantos de nós somos assim? Eu tenho muitas coisas, eu sei, eu sou um grande cientista. Fora de Cristo já foram feitas. Mas um santo, ele pode ser um gênio, como muitos santos foram homens de ciência e reordenaram a vida a partir de Deus. Os sábios buscaram a verdadeira sabedoria que se manifestou naquela cidade, naquele povo, e nós estamos buscando a manifestação de Cristo, esta sabedoria. Qual é o tempo que nós temos para Deus, para adorá-lo, para conhecê-lo? Estou falando por um projeto e uma proposta espiritual para este ano. Buscar olhar o Cristo, a estrela que nos guia. Quem guia a sua vida? É a manifestação de Cristo ou a dos Herodes deste mundo? E a receita para nós está na casa. Dentro desta casa,
em que aqueles magos entram e encontram a família. E pense, quando eu falo a família, a sua casa, a minha casa, porque o diácono é o primeiro que tem que tomar vergonha, né? Mas também esta casa, a nossa igreja, a nossa paróquia. E eles abriram seus cofres. O que é mais precioso na sua vida? Parece que não estou falando da Epifania. É a Epifania. Se o que é mais precioso na nossa vida é o Cristo, esta manifestação dele, abramos os cofres, para que outras nações, outras pessoas que ainda estão pagãs, possam receber verdadeiramente um jubileu da esperança. Porque um jubileu da esperança sem Jesus não é nada. Um jubileu da esperança com modismos, com invencionismos, não é nada. A verdadeira esperança é aquela que está em Romanos 5,5. É fácil de gravar. A esperança não decepciona, é Cristo. Mesmo diante das dificuldades. Olha os Herodes aí perseguindo. Não é esta prosperidade falsa que estão vendendo por aí. No mundo tereis aflições. Eu, pela minha manifestação, na sua alma, na sua vida, venço o mundo. E eles ofereceram ouro. Cristo é o rei da sua casa. Cristo é o rei da minha casa. É o rei da nossa casa, Michele Pacheco, minha esposa. Cristo é o rei desta paróquia. Ele é. Às vezes ele se manifesta, mas nós podemos escolher ser os sábios ou os Herodes. Peça hoje nesta Eucaristia que o reino de Cristo adentre o seu coração, na alma primeiro, nesta casa, e adentre na sua casa hoje o Cristo. Estabeleça o reinado de Cristo hoje, a manifestação de Cristo hoje na sua casa. Retome a autoridade de Cristo hoje no seu coração, na sua casa, em todos os lugares onde você estiver. Ofereçamos a Cristo incenso. Voltemos a ser homens e mulheres de oração, que buscam a oração. Ela é uma junção da busca por Deus, mas pelo conhecimento. É um buscar a Ele que está lá, mas quem é Ele? Então eu preciso me debruçar sobre a sabedoria. Orar é também, gente, nós somos católicos, nós não somos protestantes. A fé e a razão do junto, a gente busca falar com Ele, mas saber dele. Então eu preciso dessa sabedoria que está na Sagrada Escritura, no catecismo. Quantas coisas existem por aí boas de evangelização? Ninguém pode dizer aqui que não é capaz de aprender. Quantos de nós tivemos tantas dificuldades em usar um celular? Hoje todo mundo sabe pelo menos o básico. Porque não sabemos sobre Cristo. Sabemos mais das outras coisas que estão por aí. Sabemos das notícias dos jornais, que têm seus reis. E até somos capazes de abandonar a Cristo e escolher por coisas e por ideologias contrárias à fé. Quantos de nós estamos assim, favoráveis a partidos favoráveis ao aborto? Mas eu sou favorável, eu sou partidário de Cristo. De Cristo. Voltemos à oração, a rezar o texto em família. A minha família não reza, reze você e Cristo vai manifestando a sua glória. A oração ela tem poder, mas não é para você ver agora, calma. Deus vai fazer. Nossa Senhora não perde uma Ave Maria que você rezar, não perde nenhuma. Mesmo as que são ruins, são rezadas ruins. Nossa Senhora, ela aproveita, ela é a tesoureira das graças. Fala São Luís, Grimond.
a mirra do sacrifício. A gente não quer mais se sacrificar por nada e por ninguém. Vale a pena sacrificar pelo seu marido? Talvez ele é um desgraçado, no sentido da falta da graça. Talvez é a grande missão que você tenha hoje. Conquistar este coração pela manifestação de Cristo. Como? Sendo chata? Não, amando. Mas sendo rei, firme, no que tem que ser. E olha Santa Mônica. Valeu a pena rezar por Patrício? Com certeza. Tempo esgotado. O sacrifício pelos filhos, o sacrifício de se manter fiel à manifestação de Cristo, a ser católico, a manter a nossa moral firme, a manter os nossos valores. Nós não venderemos nossos valores por nada. Não venda Cristo por nada. Não venda o que é seu, o que te leva ao céu por nada. O Cristo é o nosso maior tesouro. É isso que fala na segunda leitura. O nosso maior tesouro é Ele, que veio ao nosso encontro. Antes de nós irmos ao encontro dele, Ele já nos ama, já veio ao nosso encontro. Para encerrar, qual é o caminho que você vai escolher para este ano? Você vai voltar para Herodes? Ou vai seguir a estrela? Talvez você tenha ido no caminho de Herodes. Até o diabo pode estar indo no caminho de Herodes. Há uma oração de São Bernardo que fala, né? Olha a estrela. Olha Maria. Olha o Cristo. Olha a estrela. A nossa estrela. Olhe a estrela. Que a manifestação de Cristo que acontece possa transbordar no coração de cada um de nós. Você imagine se cada um de nós decidimos hoje, como aqueles 11, um pulou do barco, infelizmente, decidiram o reino, o incenso e a mirra. Você imagina o que esses magos fizeram em suas nações, hein? Para que quando Cristo chegasse pelos apóstolos, eles já estivessem lá sentados. Que o nosso coração decida por Cristo, verdadeiramente. E que esse nosso coração, ruim, frágil, dê lugar a Ele nessa manjedoura. Que Ele se manifeste a todos aqueles, principalmente nós que precisamos dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.